Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo. E a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula no canal do Praticadamente. Nessa aula você entenderá um pouquinho mais de uma ferramenta que pode ser muito importante na terapia e, por sinal, ela é muito utilizada para mudar caminhos no nosso dia a dia e também evitar que emoções te deixem fora do controle. E para falar sobre o tema de hoje, âncora na terapia e na vida, teremos nossa convidada especial, Lilian Fleig. Então fique aqui conosco, porque antes de passar a palavra para a nossa convidada, eu queria convidar vocês para acompanharem nossas atividades no Instagram, no YouTube, no Spotify e também pelo WhatsApp. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, praticadamente, não perca mais tempo e clica na link da bio do nosso Instagram, do Instagram do Praticadamente, e faça a sua inscrição, ok? E não se esqueçam de deixar seu like, tá? Lilian, agora eu passo a palavra para você. É isso aí, boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite, bom dia, boa tarde a você que está assistindo aí, né? Porque esse programa, essa aula, vai ficar gravada, né? Bem, hoje nós estamos com um tema assim bem interessante, né? Eu fiquei pensando o que eu poderia trazer para agregar conhecimento não só na terapia, como na vida nossa e de todos que estão assistindo, né? Então, trouxe esse tema que acredito que é muito conhecido por todos, que são as âncoras. Eu vou abrir aqui o slide. Quem não me conhece, enquanto eu estou abrindo, meu nome é Lilian Flieg, sou psicoterapeuta e atendo online e presencial, sempre fazendo e estimulando as pessoas a fazerem terapia. E aí está o tema de hoje, âncora, na terapia e na vida. E vocês vão entender por que que eu coloquei esse título na terapia e na vida. Acredito que muita gente já tenha entendido. Mas para começar um bom estudo, a gente sempre tem que começar assim, vendo o que significa âncora, né? A etimologia, né? A origem da palavra âncora e as suas utilizações em vários setores. Então, eu trouxe aqui, a âncora é uma palavra que vem do latim, e na marinha é uma peça de ferro presa em uma corrente, né? Ela serve para fixar a embarcação, né, as embarcações, os navios. Na aeronáutica, ela também é utilizado para agarrar e segurar no solo o aerostato, que quem não sabe o que é, eu até botei uma foto aqui, que não é uma palavra muito usual nossa, né? E também aqueles balões que a gente vê lindos, colorindo o céu. E no sentido figurado, nós também utilizamos como algo ou alguém que concede um apoio, né? Que ajuda, né? Fulano é a âncora da família, né? Também como peça de relógio, outros sentidos figurado mais, que eu não vou descrever aqui. No jornalismo, nós temos a pessoa que trabalha no vídeo, no caso, hoje, o nosso âncora aqui é o Andréia, né? Que é o responsável pela nossa programação, da apresentação, com o desenvolvimento aqui. Vocês viram a apresentação que ele fez, o cuidado de não só apresentar o palestrante, como apresentar o conteúdo e o local que está ocorrendo essa apresentação. Então, o âncora, ele tem essa função também, né? Entendendo o que é âncora, nós vamos ouvir um pouco, né, ver um pouco da história das âncoras, né? Eu trouxe aqui, alguns conhecem, a gente estava conversando ontem, inclusive, acho que foi ontem, nós estávamos conversando sobre, será que as pessoas conhecem? Não, todo mundo conhece, ninguém conhece âncora. E aí, na dúvida, eu começo aqui, como dizem, a âncora, ela é atribuída por muitos ao Dr. Ivan Pavlov, né, que ele era um fisiologista interessado na fisiologia da digestão, né? Ele estudou os reflexos naturais condicionados, e aqui vem sendo explicado que esses reflexos físicos foi publicado, na verdade, por Wolfson. Gente, meu inglês, minha pronúncia, espero que não doa os ouvidos de vocês, né? O Dr. Wolfson, né? Numa forma de uma tese, e também o termo reflexo condicionado foi usado pela primeira vez e escrito pelo Dr. Toloshinov, que completou essa experiência em 1901. E Pavlov, ele, inclusive, citou isso, né, que a ideia original seriam desses dois personagens, mas que ele a conhecia, na verdade, pelo trabalho de René Descartes. Bem, quem quiser se aprofundar, aí está o caminho
eu pulei aqui o negócio. Está o caminho histórico para vocês estudarem e entenderem sobre as âncoras, que é bem interessante. E aqui também tem essa noção investigada depois, né, por Sechenov e Palov, que nasceu esse conceito da ancoragem da PNL, né, que é a âncora. E eu sugiro a todos dar uma estudada, porque é muito interessante todo o conceito e todo o trabalho do Pavlov com os cachorros, né, com os cães. Bem, e aí eu venho e questiono, né? Mas e a âncora, né? A âncora que a gente ouve falar, que nós viemos aqui ouvir. A ancoragem na PNL é diferente da psicologia. E isso, às vezes, causa um pouco de confusão para quem não está acostumado e não estudou especificamente a PNL, né? Porque na psicologia, a ancoragem é um processo o qual o cérebro toma uma decisão mais rápida com pouca informação. O que quer dizer isso? Você é muito utilizado comercialmente, né? A pessoa tem um monte de roupas, você vai na loja, o vendedor te oferece aquele. Você tem um casaco, por exemplo, o vendedor te oferece aquele casaco mais caro e melhor que tem, e aí você, nossa, isso é muito caro, né? Não dá para mim, você está pensando em outro valor, e de repente ele vai te mostra, te apresenta outros casacos, e aí aquilo para o teu cérebro já diz, então esse aqui é melhor porque esse é mais barato e é a mesma coisa. E você acaba levando muitas vezes o que o vendedor realmente quer. Ele não te leva, não te dá exatamente o que você procura de início, né? Em negociações, várias negociações de vendas, às vezes a propaganda é feita inclusive dessa forma. A pessoa quer vender um produto, ela apresenta um outro mais caro, e aí você cria aí uma ancoragem, né? Você cria o seu cérebro, ele toma uma decisão com essa informação, né? E esse tipo de ancoragem da psicologia é diferente do que nós estamos falando aqui, que vamos começar a falar, que é a PNL utiliza como um estímulo externo que gera um estímulo interno. Isso é a definição clássica da PNL. Diga-se de passagem que é um tanto quanto discutida, nem todo mundo compactua com essa definição, mas é a usada e que é um estímulo externo que gera um estímulo interno. Quando a gente estuda grosseiramente, é isso. Ou seja, a ancoragem é uma técnica que consiste em associar um estado emocional a um estímulo específico, como uma palavra, um gesto ou uma imagem. Como isso é possível? Com isso é possível criar um gatilho mental que ajuda a trazer de volta um estado emocional positivo ou útil em momentos de dificuldade. Então, é possível, como eu falei, criar esse gatilho mental que ajuda a trazer de volta aquele estado emocional positivo ou útil, né, que a pessoa está necessitando. E para isso, a gente tem que entender, porque tem pessoas que confundem gatilho de âncora, né? Então, vamos lembrar que gatilho é o motivo que leva a algo. A âncora é o estímulo que gera os outros estímulos que você quer, né? É um estímulo que gera outros estímulos desejados. A âncora, ela vai te ajudar a acessar melhor os recursos da pessoa. Ela puxa todos aqueles recursos que você já tem e que, por algum motivo, não está sendo utilizado na sua totalidade, né? Na verdade, você acaba, dependendo da situação, ativando e estimulando, né, o seu córtex pré-frontal e outras estruturas corporais. Como, por exemplo, uma pessoa que ela é uma pessoa que ela sempre está tomando decisões apressadas. Você pode instalar uma âncora para que essa pessoa, antes dela tomar a decisão, ela pare e pense. Você está ativando o quê? O córtex pré-frontal. E você pode também ativar outras funções do corpo, dependendo do objetivo, né? Então, a âncora, na verdade, ela você já tem várias âncoras instaladas, como, por exemplo, um cheiro. Quando você pensa, se eu falar com você assim, você, de repente, já deve ter acontecido de você olhar um local, ou olhar um objeto e aquele objeto te lembrar um local. Isso foi o quê? Foi uma âncora. Você, de repente, você viu um jarro, você viu um copo, e aquele copo te remeteu à casa da tua avó, porque na tua avó utilizava aquele tipo de copo, aquele tipo de xícara. Às vezes, até mesmo uma pessoa que passa com um perfume, e aquele perfume, ele te remete àquela pessoa que você gosta, ou uma pessoa que você detesta, porque você teve uma experiência negativa. Então, isso aí são âncoras. Então, já deu para perceber por aí que nós temos várias âncoras instaladas em nós, né? E assim também música e outras situações mais. Vocês podem estar aí pensando em várias situações que
remete você, né? Às vezes uma roupa que você utiliza, né? Então, já deu para perceber que as memórias mais duradouras são as memórias que têm o quê? Um estado emocional envolvido, né? Mas, continuando, a gente percebe que a âncora é uma relação de estímulo e resposta. Como viu, eu botei Pavlov aqui para você estudar e ver, porque foi Pavlov que trouxe elucidou isso para a gente, né? Ou é uma relação também que eu posso dizer de causa e efeito, se for por uma parte mais filosófica, né? E aí a gente vai lembrar aí das leis herméticas, a causa e efeito é uma das leis herméticas, né? Para vocês verem, lembrando aqui que a lei hermética ela está em tudo na nossa vida, né? E eu trouxe aqui as experiências que envolvem vários elementos para justamente nos trazer essa âncora. E todas as experiências, elas têm esses elementos, que são elementos visuais, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. Então, a ancoragem, ela se refere à tendência de qualquer um desses elementos, né? Então, por exemplo, quando eu falo do cheiro do perfume de uma pessoa querida, você está aí no olfativo. Se eu falar, a comida que você mais gosta, talvez você até salive, estimule a saliva da pessoa, né? Assim como a gente, quando lembra, utiliza muito limão na hipnose, a gente estimula as salivas, né? E aí, só falando do limão. Então, isso tudo são o quê? São âncoras. O limão é algo que já está ancorado, né? Em nosso corpo, na maioria das pessoas, pelo menos, né? E a âncora, ela pode ser verbal, como eu estou falando com vocês, e que ativou a saliva, e ativa cheiro, ativa um monte de coisas, ou pode ser por toque. Às vezes, o modo de uma pessoa tocar a gente nos remete a outra. Às vezes, um tipo de aperto de mão, um abraço, ele vai nos remeter a uma pessoa, ou alguém agradável ou desagradável, né? E isso aí, com relação a essas âncoras de toque, ou até verbal, como eu falei, ela pode ser positiva ou negativa. Positiva quando ela nos remete a uma situação boa, e negativa quando nos traz, às vezes, muitos traumas, né? Nós estamos estudando muito isso no grupo de estudo do livro O Corpo Guarda as Marcas, em que mostra como o trauma se instala no corpo e, às vezes, um toque, uma fala, isso aí é o quê? A pessoa já está com âncoras negativa instalada, né? E você vai percebendo, conforme nós vamos falando, que, na verdade, as induções, elas utilizam a ancoragem, né? Quando você atende uma pessoa e você faz toda uma hipnose utilizando um tom de voz, um ritmo, e você depois atende a pessoa de novo, aquilo ali fica ancorado na pessoa. E aí a gente vai lembrar da nossa aula de homoação e heteroação. Quem não assistiu, procura lá. Que também os assuntos se conversam, se relacionam, né? Então, o tom de voz também é uma âncora. E o que acontece? Quando a gente está querendo puxar uma âncora interna da pessoa, a gente às vezes fala de forma mais lenta, mais tranquila, amorosa, ou mais rápida, mais enérgica, e aí você estimula, né? Isso tudo são âncoras, né? Então, inclusive a palavra que a gente utiliza, relaxe, né? Também é uma âncora, né? Então, o resultado de uma associação reflexiva que ocorre consciente ou inconscientemente é uma âncora, tá? Então, já deu para notar que, no fundo, todo mundo sabe o que é âncora, né? Nós estamos trazendo para a consciência algo que vocês sabem, não é uma aula nova, na verdade, é uma rememoração, né? E como a gente utiliza a âncora na terapia? Gente, agora que eu estou vendo, eu não tô com o chat aqui. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta. Ah, sim, agora que eu estou vendo, as comidas também são âncoras. É isso mesmo, Denilson. As comidas são âncoras, inclusive, para quem, quando nós trabalhamos a questão de obesidade, né? Você pode utilizar a âncora para ajudar a pessoa a fazer uma dieta melhor, né? Ou deixar de comer, às vezes, um alimento esse que às vezes está prejudicando, como excesso de açúcar, né? Bem, eu trouxe aqui, na terapia, os passos básicos para a ancoragem. Como é que a gente utiliza na terapia? Assim, é um roteiro normalmente utilizado, né? Para quem é terapeuta e quem não é vai entender e vai poder chamar um terapeuta aí para fazer, que é bem interessante e funciona muito. O roteiro é o seguinte: primeiro, você faça o seu cliente se lembrar de uma experiência vivida no passado para o estado que você está ancorando. Eu vou dar um exemplo, né?
você, por exemplo, o cliente ele quer ter confiança, ele quer ter foco. Você vai pedir que ele relembre um momento em que ele estava com aquela confiança, que ele teve aquele momento de confiança. Aí você perguntar, mas se a pessoa não tiver, você pode pedir ela para trazer uma pessoa que ela veja que essa pessoa é confiante e ela modelar essa pessoa. E você vai ajudar o cliente a trabalhar essa confiança, né? A partir do momento que ele traz esse sentimento, essa emoção, você vai fazendo com que ele se sinta, se coloque naquele personagem, vai com que ele olhe nos olhos dele, com que ele se veja fazendo situações e aí você vai pedir para ele aumentar e potencializar essa emoção. Lembra? Âncora, para ela funcionar, tem que ter um estado emocional. Né? Então você vai pegar e vai potencializar. Depois que aquela emoção tiver potencializada, aí você vai aplicar um gatilho específico, né? Você vai combinar com o seu cliente normalmente antes, a gente combina com o cliente, um movimento, um toque, porque o toque ele fortalece a âncora, porque a âncora ela pode ser um toque ou não, pode ser uma respiração, pode ser uma palavra, mas ela pode ser também um toque. Esse toque pode ser um toque no ombro, pode ser um toque no peito, pode ser uma mão fechada, dependendo do objetivo que a pessoa tenha, você vai ajudar ela a escolher um movimento que não seja um movimento usual, porque se a pessoa ela tem hábito de fazer o mesmo, por exemplo, ela tem hábito de fazer uma figa, né? Não sei porque ela tem hábito de fazer figa. E aí você vai utilizar a figa, não vai ser interessante. Você tem que ser um movimento que ela não tenha hábito, por quê? Você vai ancorar aquele sentimento naquele movimento e ela só vai utilizar quando ela necessitar daquele estado, né? Aí, depois que você aplicar esse gatilho, ela nesse estado emocional alto, você vai quebrar o estado, vai falar de outra coisa, vai entrar em outro assunto, e depois você vai voltar e vai testar essa âncora. Como que você testa? Você pede ela para fazer o movimento e pede para o cliente ver se ele está sentindo aquela emoção que é a confiança, por exemplo. Né? Não está? Faz de novo o trabalho, senão que precisa fazer de novo. E se você quiser que ela fique mais forte, você pode fazer várias vezes, de preferência com situações diferentes, para que a pessoa ela consiga aí potencializar, ao potencializar essa emoção, ocorre o que a gente chama de empilhamento de âncora. O que é o empilhamento de âncora? É você pegar e colocar repetidas emoções para um mesmo objetivo. Né? É o que a gente chama de empilhamento de âncora. Então, Ô, Lilian, isso. Pode falar. boa noite, Lilian, boa noite a todos. A minha dúvida é a seguinte: o empilhamento de âncora, eu preciso fazer a cada sessão uma situação diferente para potencializar, ou eu posso fazer na mesma sessão várias situações no Então, mesmo dia? vai depender do seu cliente. Porque o que acontece? O cliente, ele, às vezes, você vai ter que ver se ele, como é que ele está se sentindo, se aquele, por exemplo, se for confiança, né? Se você simular uma situação que ele diz que não tem confiança, que às vezes a gente conversando com o cliente, ele já vai falar que, aí você fala, faz a âncora. Ele já vai te falar se ele está sentindo aquilo, aquela confiança ou não. Aí, dependendo daquele sentimento dele, você ou refaz a que você fez, ou você pega e faz uma outra emoção, entendeu? Agora, é importante o seguinte, lembrar que a âncora, ela tem que ser repetida, entendeu? Então, assim, não é você faz uma vez e aquilo é para o resto da vida, não. Você tem que, numa nova sessão, fazer, talvez de novo, ou falar com ele para quando ele tiver, por exemplo, um sentimento de confiança, uma situação de confiança, ele fazer aquele movimento. Se o combinado foi a figa, você pode falar com ele, olha, quando você estiver numa situação que você se sentir confiante, você faz a figa, para que você ratifique a FIDA como um movimento de confiança na hora que você precisa. Então, quando ele estiver numa situação em que ele não se sinta confiante, por exemplo, como falar em público, ele vai fazer a FIDA e vai se sentir melhor e vai ter aquela confiança de entrar e de fazer o papel dele, que é falar em público. Você entendeu? Eu respondi, não? Sim, sim, obrigado. Se tiver dúvida, pode, né? Eu estou vendo aqui, agora que eu estou vendo, o Dalmo colocou, tipo, fechar a mão. Dalmo, se é muito comum e pode ser ativada, então fazendo um sinal bem diferente
O Dalmo está comentando aqui exatamente o que nós estamos falando com relação ao movimento, né? De fazer o movimento apropriado até dentro do que a pessoa faz, né? Dentro do que a pessoa desenvolve. Inclusive, mais à frente, eu vou mostrar para vocês algumas âncoras aí que nós temos e vemos por aí, né? Deixa eu ver aqui. Não andou aqui. Agora foi. Bem, e na vida, né? Vamos ver as âncoras da vida que nós temos. Nós vamos na terapia. Nós vamos ver também na hipnose, na auto-hipnose. Na vida, as âncoras podem ser, como eu tinha falado antes, positivo ou negativo, né? Quais são as âncoras que você estabeleceu ao longo da sua vida? Agora eu vou pedir para vocês fazerem uma reflexão. Vocês refletirem com relação às âncoras que vocês têm estabelecidos. Elas possuem um efeito positivo ou negativo para as suas ações? Por exemplo, muitas mulheres se sentem mais poderosas ao usarem um sapato alto, mostrando que aquele calçado é uma âncora positiva. No entanto, também pode acontecer o oposto, né? Como estímulos que também a pessoa tem que retrai as ações. A pessoa acaba não agindo quando ela está com aquele objeto ou em determinada situação. Eu conheço muitas mulheres que falam assim, que tem que se maquiar para conseguir desempenhar determinadas funções. Se ela não se maquiar, ela não tem segurança, ela não tem, quer dizer, a maquiagem é uma âncora, entendeu? Cada um acaba utilizando uma âncora na sua vida, né? E aí o que acontece? A gente tem que procurar as âncoras positivas, porque aí eu coloquei até aqui, ao perceber a funcionalidade das âncoras em sua vida, você tem a chance de usar esse mecanismo e melhorar seu desempenho em todos os aspectos, pessoais e profissionais. E aí eu vou perguntar para vocês, eu vou querer perguntar agora para vocês aqui, se vocês têm lembraram de alguma âncora positiva na vida de vocês. Se vocês puderem colocar aí no chat alguma âncora, eu vou abrir o chat aqui para poder ver. Tenho âncoras positivas, principalmente música, contudo reconheço âncoras que não são tão possibilitadoras. Muito bem, ó. Tá vendo? A música é uma âncora. Qual âncora positiva que vocês identificaram em você? Assim, alguém conseguiu identificar alguma âncora positiva, alguma coisa que você utiliza? Eu, por exemplo, durante muito tempo, na época que eu estava fazendo a faculdade, né? Eu tinha hábito de colocar música clássica para estudar. Era eu colocar a música clássica, minha concentração aumentava. Eu ficava mais concentrada na época, né? Inclusive, eu botava sempre na época, né, eu sou da época do disco, tá, gente? Então, na época do disco, que eu estava fazendo faculdade, foi a época do disco. E eu colocava aquele disco e meu avô, na época, falava assim, gente, esse disco vai furar. Eu acho que os novos não sabem o que é isso, né? Gente, esse disco vai furar, porque toda hora ela põe esse disco para tocar. Só que quando eu botava esse disco, a minha concentração aumentava e acabava que eu tinha um desempenho melhor na prova, né? Deixa eu ver aqui. Quando coço minhas mãos, sei que vou achar dinheiro. Nem que seja R$ 1. Será âncora ou superstição? Aí eu acho que pode ser um pouquinho, pode ser os dois, hein? Você pode. A superstição nada mais é do que uma âncora, né? Porque a pessoa, às vezes, ela acredita tanto numa coisa que quando ela faz determinada coisa, na verdade, é uma âncora, né? Eu acredito que âncora e superstição tá aí junto, hein? Âncora para dormir, barulho de chuva, coloco vídeos no YouTube. Sim, âncora para dormir. Eu conheço pessoas que colocam aquele SMR, né? Que fala que tem aquele barulhinho para dormir, para acalmar. E eu conheço pessoas que odeiam esses barulhos também, né? Algumas músicas me dão mais energia para agir. É verdade, Denilson. Normalmente a gente costuma utilizar aquelas âncoras, quando faz atividade física também, aquelas mais agitadas, para dar gás para a gente poder desempenhar a função. Minhas canecas para trabalhar e estudar. Aqui, ó. Eu estou com a caneca do Praticamente. Não sei se dá para vocês verem aqui, para justamente fazer uma boa apresentação. Lá, a Marcinha também, isso aí. Todos nós aqui. A Gi também. A Gi estava tampada. Nós estamos aqui com a caneca do Praticamente. Se vocês não têm, procure aí, mande um direct aí para a gente ver. Barulho de chuva para dormir é tudo. Para acordar, adoro o canto dos passarinhos. É isso aí. Gente, isso tudo é âncora, são âncoras positivas. E essas âncoras positivas, quanto mais a gente repete, melhor é. E quando nós fazemos a hipnose, a terapia com a pessoa, a gente procura puxar essas âncoras positivas. Na anamnese a gente faz isso, né? Puxar essas âncoras positivas, né? E estimular a âncora positiva é muito importante, tá? Tanto para a vida profissional como para a vida pessoal.
vocês já sabendo disso, vocês podem, inclusive, trocar. Quando vocês tiver uma situação negativa, você pode pegar e olhar para essa situação positiva também e ressignificar isso, fazer mudar isso, né? Falando em negativa, âncora negativa, eu gostaria de saber se tem alguma âncora negativa, se é que vocês têm coragem de confessar que tem alguma âncora negativa que vocês pensam que talvez fosse necessário modificar essa âncora negativa. Alguém tem? Gente, eu tinha uma âncora, assim, uma âncora negativa não, eu tinha o hábito, né, era uma âncora, né? Eu não podia ver uma garrafa de Coca-Cola que eu tinha que beber a Coca-Cola toda. Eu tenho, o Bruno botou que ele tem. Mas gastelete enquanto estudo. Demais pode dar um probleminha no estômago, né? Dizem, né? Eu tinha hábito, tomava muito Coca-Cola e resolvi parar com esse hábito. Eu não podia ver a Coca-Cola, olhar para a Coca-Cola, já me dava vontade de acabar. Quem não é assim, né? Se estiver na geladeira, estou bebendo toda a Coca-Cola. E aí eu resolvi mudar essa âncora. Eu mudei, fui trocando por um mate gelado, com açúcar, depois eu fui tirando o açúcar, e hoje eu não tenho essa fixação por Coca-Cola. A Coca-Cola pode ficar na geladeira. Então, assim, eu peguei algo negativo, isso aí são âncoras, né? E modifiquei. Sim, quando o Denício fez a pergunta para você, Lilian, Ah. é interessante que, por exemplo, eu faço a repetição dessa âncora, ou toda a sessão, ou não é necessário. E para você ver que é interessante, que é como o nosso cérebro ele trabalha através da repetição, né? Então, quer dizer, a âncora, queira ou não queira, se cada vez que você tiver essa repetição, tanto para o bem como para o ruim, né, para o lado ruim, vai acontecer. Então, que nem, por exemplo, houve aqui, quando escuto o som do telefone, era isso? Barulho, toque do telefone me deixa ansiosa negativamente. Então, provavelmente o toque do telefone pode ser um estado que você não quer escutar, ou porque provavelmente alguma vez que você atendeu o telefone você não quis conversar com a pessoa. Então, ou provavelmente toda vez ligaram para você para cobrar alguma coisa. Pronto. Algo negativo. Pronto, aí dançou. Aí instalou a âncora negativa. Mas Verdade, não que ligou uma vez só, ligou várias vezes. Exatamente. E por várias vezes, essa pessoa ligando te deixou nesse estado de que quando você escuta o toque de um telefone, a pessoa vai ficar ansiosa, né? A gente começa. Aí é uma âncora realmente negativa, hein, André? Essa repetição é interessante porque tanto no positivo quanto no negativo, isso é real. É verdade. É algo que a maioria das pessoas estão aprendendo, tendo o hábito de desligar o som do telefone, né? Ou desligar as redes sociais. Porque quando aquele negócio fica pitando, até porque às vezes a gente é incomodado tantas vezes na hora que a gente está fazendo algo, aí você vai ver, não é nada importante, aquilo te irrita. Aí depois você volta aí de novo, aí você fica com uma irritação com relação àquele barulho, né? Cria o barulho, quando você ouve, nem é o teu telefone, só de apitar, aquilo já deu um sentimento ruim, porque você instalou aquela emoção, né? Ruim, né? Exatamente isso. Marcinha, quando estou com sono, eu procuro algo para comer para me manter acordada. Sou noturna e passo o dia com sono. Isso daí também é uma âncora que tem que ser trabalhada porque tudo com relação à alimentação é um pouco mais complexo, mas não é impossível de tirar isso não, hein? Você tem que ressignificar essa âncora negativa. Eu tenho o hábito negativo de começar a ver vídeo no YouTube e fica horas sem perceber. Então, aí o que acontece? Se você tem esse hábito, aí você pode, uma opção é não ver o vídeo em determinados horários. Aquele horário que você sabe que você vai ficar até tarde. Ver qual é o gatilho disso e não ver, né? Parece que é sempre notícia ruim. Marcinha, parece que é sempre... Se alguém falar, tenho que falar com você, depois eu falo, eu acho que vai dar ruim. Isso daí por quê? É porque já tiveram, como o André estava falando, já aconteceu coisa, tenho que falar com você, às vezes, vamos supor, é uma âncora de infância, às vezes. O pai ou a mãe que fala assim, muita gente tem isso, né? Quando chegar em casa, eu falo com você, ou eu tenho que falar com você algo importante. Aí é esporro, é sermão, é bronca, e aí a gente fica com aquela âncora instalada de que, pronto, falou que tem que falar comigo depois, eu vou receber bronca. E aí aquilo lá da infância, quando é no adulto lá, alguém fala, remete a isso e a gente já fica pensando, vai ter problema, né? Exatamente isso. Ansiedade vai vir.
Sim. Essa questão das âncoras é muito legal e é muito real também, porque, assim, a primeira vez que eu fui fazer uma sessão de hipnose verbal, o hipnotista, então, instalou uma âncora, né? E aí ele falou assim, olha, você tem que ter a consciência de que você está fazendo aquela âncora, né? Para que serve? Eu acho que é válido colocar aqui também, né? Ter a consciência que você não está apertando só a mão ou fazendo um gesto aleatório, você tem que ter a concentração de que está fazendo aquilo para atingir um determinado algo, né? E eu confesso que no início eu meio que desdenhei dessa questão, achei bem engraçado isso e tal, e fiz por um tempo, mas assim, desdenhando, não funcionou, funcionou em alguns momentos e tal. Só que passado 4 anos, quando eu voltei a estudar mais a fundo a hipnose, enfim, eu reativei essa âncora e olha só que engraçado. Após 4 anos sem ativar ela, eu ativei ela novamente e eu escuto a voz do hipnotista como se fosse ontem ele ter instalado. Eu acho bem bacana essa questão também. E funciona, é exatamente isso que você falou. Por que que acontece isso, Denilson? Isso que você falou é interessante. Porque, na verdade, criou-se um caminho neural. Esse caminho neural, ele, apesar de não ter sido usado há muito tempo, ele está lá. Quando você voltou a utilizar, ele começou a se fortalecer, entendeu? Ele voltou à ativa, e aí ele funciona. Você não perde. Por isso que é muito complicado quando tem uma pessoa que ela, por exemplo, ela tem um hábito de fumar. Por que que às vezes a pessoa volta a fumar? Porque aquele caminho neural já está estabelecido. Então, ou um vício qualquer, outro vício qualquer, né? Ele já está estabelecido. E aí, quando você para de fumar, se você um dia voltar, vou só hoje, aí a pessoa, quando vê, não consegue voltar de novo, tem que fazer todo aquele processo. Porque o caminho está lá, entendeu? Você não perde aquilo, né? Então, assim, isso também é uma âncora, né? Os vícios que nós temos também são âncoras, muitas vezes acionadas por um gatilho, né? Eu ativo quando identifico que estou sonhando e quero acordar e não consigo, mas fico tranquila por saber que é um sonho, por saber que é um sonho, a Marcinha, até o sonho, né, Marcinha? Bem, deixa eu seguir aqui. Desculpa. Fala, pode falar. Eu lembro de uma aula que o Luciano deu lá no início, acho que era sobre auto-hipnose. E aí ele ensinou, deixou essa âncora, como se a gente estivesse ligando e desligando a luz Sim, o para interruptor. poder entrando, do interruptor para entrar em transe, Sim, né? é Para uma poder âncora. fazer, para dormir, né? Para ajudar a Isso, dormir. Ela é lembra uma disso. âncora. É uma âncora. Quem não conhece, procure lá nos vídeos do Praticadamente Antigo, que tem lá o Luciano ensinando essa âncora, que é para você entrar em auto-hipnose mais rápido. Inclusive, agora eu vou falar exatamente disso, da auto-hipnose. Deixa eu ver aqui se vídeo. Tá, foi. O que que acontece aqui? Na auto-hipnose, nós podemos usar âncoras, né, para programar comandos em nós mesmos, tá? E para fazer isso, eu vou aqui sugerir nós usarmos uma das leis herméticas, que é a de causa e efeito. Palavras como quando e toda vez, você pode usar em auto-hipnose, né? O quando, ele gera expectativa. E o toda vez dá a impressão de continuidade. Então, toda vez que A acontece, B acontece. Ou, quando X acontecer, Y, tal coisa, acontece também. Isso é o quando e toda vez. E aí eu vou dar aqui uns exemplos para vocês na auto-hipnose de frases, tá? Frases que vocês podem utilizar. Toda vez que abro a geladeira da minha casa, eu me sinto muito bem equilibrado do que devo comer. Toda vez que acordo, estou bem-humorado. Toda vez que vejo tal pessoa, eu sinto paz agora. Sabe aquelas pessoas que irritam a gente? Toda vez que chego em casa, sinto que devo ser mais amorosa com a minha família. Toda vez que eu encosto a cabeça no travesseiro, eu durmo bem a noite toda. Essa do travesseiro eu utilizo muito, gente. Não sei se é por isso que, quando eu vejo que eu estou mais agitada, eu faço isso. Às vezes eu falo assim, quando eu encostar a cabeça no travesseiro, eu durmo profundamente. Sim, né? Então, assim, você pode utilizar o toda vez ou quando. Se você faz isso, você pode ser
eu às vezes não estou em auto-hipnose. Pode ser acordado e pode potencializar mais se você entrar em auto-hipnose e fazer isso. Você vê aquilo que você quer modificar. Você respira fundo, solta o ar e fala uma frase dessa. Toda vez que eu acordo, estou bem humorado. Entendeu? É uma situação. E todas essas frases, seguidas com toque, né, que é a parte fisiológica, ele traz essa sensação para o corpo e aí você consegue potencializar isso. Né? Você consegue fazer com que isso fique realmente ancorado, não só na fala, porque lembra que eu falei, tem a âncora verbal, tem a âncora de toque. Tá? Então, você pode utilizar para concentração nos estudos, para atividade física, para ansiedade, nos esportes. Eu vou, inclusive, trazer aqui nos esportes. Né? Eu gosto muito de utilizar a âncora para essas situações. Né? No caso, para ansiedade, também, você pode fazer a auto-hipnose, ou fazer no seu cliente também a hipnose, fazendo isso, respirando, pedindo ele para respirar fundo, soltar o ar, e de repente você utilizar uma âncora de algum movimento, como esfregar as mãos, ou como, dependendo da atividade da pessoa, né? Porque, por exemplo, se você faz uma auto-hipnose ou uma hipnose com um cliente, em que você pede para ele respirar fundo, aí você combina antes, né? É como o Denilson até falou a experiência dele ali. Você combina antes com a pessoa, traz aquele teu estado, e aí você pede a pessoa, de repente, para esfregar a mão, né, uma na outra, ou então, se ela tem hábito de ficar sentada, esfregar a mão nas pernas. Porque o que acontece? Ela vai estar ancorando ali o toque, ela vai estar ouvindo o barulho do movimento que ela está fazendo, você está utilizando o auditivo também, você está utilizando a respiração quando você pede a pessoa para inspirar e soltar o ar, entendeu? Então, assim, isso tudo aí vão ser, cada vez que você reforça, mais e mais ativado, né? Você pode usar a sua criatividade para fazer, né? Em auto-hipnose. E aqui eu trago os esportes. Antes de entrar nos esportes, com relação à auto-hipnose, a âncora, alguma dúvida, algum comentário? Deixa eu ver aqui no chat aqui. Preciso de algumas âncoras para tudo na vida. A gente pode utilizar muitas âncoras. Boa noite, Lilian. Fala. Oi, boa noite. Diga aí, irmão. Lilian, eu fiquei com uma dúvida. Você falou que a gente pode colocar uma âncora que quando a gente acorda, a gente fala assim, eu acordei bem e esse dia vai ser maravilhoso, alguma coisa assim, né? Para dormir e para acordar. Então, aí, se a pessoa morre, ela vai ter uma eternidade infeliz? Vai ter uma vida eternamente feliz. Com certeza, com certeza. Ela já fez uma programação. Então, olha só, a Marcinha falou, tem que fazer visualização junto para instalar a âncora, tem que estimular um sentimento, situação. Então, Marcinha, na verdade, você tem que trazer uma emoção, né? Vai acordar do outro lado feliz, mesmo que descer pelo tobogã, é verdade. E você tem que fazer você tem que trazer uma emoção. A emoção é mais importante, apesar que tem pessoas que são muito visuais, mas a emoção é o que mais ancora a gente, né? O que realmente você pode ver que quando você pensa em determinadas coisas, a emoção é que vem, né? Às vezes tem uma pessoa que você não gosta porque teve algum atrito. Você olhou para aquela pessoa, pensou naquela pessoa, a raiva vem. Por quê? Porque você ancorou a emoção. A emoção vem, tanto de alegria quanto de raiva. É que a gente tem... a gente dá muito... nosso cérebro funciona assim, né? Enfoque. O nosso foco sempre é mais para o negativo. A gente não percebe como a gente pode trabalhar o positivo. Então, comece a perceber o que tem do negativo e faz essa ressignificação, né? Faz essa releitura, essa outra leitura, né? E aí você vai continuar. Sim, para tratamento de fobias, ela é muito usada sim. Agora, gente, uma fobia, a gente vai estar falando aqui da fobia, mas é aquela fobia leve, vamos dizer assim, né? Depende, um caso muito, porque um caso muito assim grave, a âncora ela não vai ser tão eficiente. Tem que ver o contexto. Né? Eu sempre digo que você tem que fazer uma anamnese, você tem que ver o contexto e a história da pessoa. Né? Cada caso é um caso, a gente não pode generalizar. Mas, de modo geral,
A âncora é muito boa também para fobia, tá? Com relação às âncoras e auto-hipnose, alguma dúvida? Então, aqui eu vou falar. Fala. Lilian, Pode falar. quando tu estava falando daquelas frases, coisa e tal, me lembrou as frases da lei da atração que o pessoal fala, assim, e tem acho que é do Theta Healing também. Não, Sim. enfim, tem Theta Healing, tem, não, o nome do outro negócio, Barra de Access, que eles falam umas afirmações, né? Que aí Então, eu acho que é para ancorar. essas terapias, Marcinha, elas funcionam quando você traz a emoção. Não adianta você ficar falando igual papagaio. Quando você traz a emoção, o sentimento para aquilo, por exemplo, a pessoa, a pessoa quer um carro novo. Ela quer um carro novo. Qual o sentimento dela ter um carro novo? Qual o cheiro desse carro novo? Quando ela traz o cheiro, o sentimento, ela, mas eu nunca tive um carro novo, vai lá na concessionária lá e pede para fazer, experimentar, né? Vai lá e entra, sente o cheiro e percebe. Porque a gente. Aí sim, porque você trouxe a emoção, entendeu? Então você tem que trazer a emoção, trazer, de preferência, trabalhar todos os elementos, lembra? Auditivo, né? Todos os elementos, escuta o barulho do motor, né? Test drive. Obrigada. Para que você consiga, aí sim, atrair, como é falado, entendeu? Até mesmo uma doença. A pessoa tem a doença. Se ela se sente doente o tempo todo, como é que ela vai ficar curada? Aí a pessoa, mas eu vou trazer a cura milagrosa? Não. O que vai acontecer é que quando você começa a trazer esse sentimento, vão vir profissionais mais preparados, vão vir pessoas que vão te dar uma dica, vão falar. Vai vir uma pessoa que você nem conhece e vai te ajudar, entendeu? Por quê? Porque você está sentindo, você está trazendo esse sentimento para você. Aí você, mas eu não consigo. Põe uma foto, traz uma situação de quando você estava daquele jeito, entendeu? Por que eles falam que uma das técnicas usada para ajudar a emagrecer, o que é? É você pegar uma foto de você magra e colocar para você olhar. Você se olhar e você fechar o olho e se imaginar daquele jeito. Qual a dificuldade da gente mudar um padrão? É porque está tão ancorado o padrão antigo que a gente não consegue entrar no padrão novo. Lembra que eu coloquei lá para falar com o cliente, para ele se ver, ele sentir e se ver naquela situação. O cliente quer confiança. Ele tem que se ver como confiança, ele tem que se vestir, se perceber naquela situação em que ele já viveu, ou se ele não viveu, você tem que ajudá-lo a se colocar dessa forma, para que ele consiga ali fazer uma âncora. Entendeu? Agora, é muito utilizado no esporte. No esporte é muito legal isso, eu gosto muito, porque talvez nem todos saibam, eu já joguei basquete federada, eu sempre gostei de fazer esporte. Então, o esporte, para mim, é algo assim que eu sou apaixonada, né? E aí, o que acontece? Eu vou trazer alguns casos aqui de âncoras consciente e inconsciente, gente. Por quê? Porque às vezes a pessoa utiliza e não sabe que ela está utilizando. E a gente pode trabalhar também com um atleta isso, né? E aqui nós temos aqui o mais recente, que eu saiba, é o Darlan Souza, que ele faz o Jutsu Bola de Fogo. Alguém já viu isso aí? Alguém já viu ele fazendo o movimento? Se ninguém sabe, isso é um anime. Eu conheço um pouco, ele tem um adolescente que gosta de anime, né? E aí ele faz os movimentos ali, e aí ele joga a bola, isso no vôlei, tá? E ele está se dando muito bem fazendo esse movimento. Aí ele foi entrevistado, perguntaram a ele por que ele faz isso. Ele se inspirou no anime. Ele, quando faz esse movimento, ele consegue trazer essa força, porque do Naruto. Olha só, ele fez uma modelagem, na verdade, né? Vocês ainda não estão vendo o vídeo, não, né? Estão vendo só a tela, não é esse? Ver se eu consigo botar aqui. E vou mostrar para vocês aqui. Ah, peraí. Aqui. Vê se está aparecendo. Será que vai Aí, aparecer o som? Mas não tem problema que não apareça o som. Mas não, teria que. Olha o uhum. movimento que ele faz. Ele faz isso e ele conseguiu, ó. Olha a ideia. Ele teve essa ideia por causa do Naruto, que dá poder ao personagem esse movimento,
E aí ele está fazendo, aí ele começou a fazer, deu certo, e ele está fortalecendo cada vez mais. Entendeu? Não é legal isso? Bem interessante, né? É a crença. Aí É, exatamente. Ele a gente criou. já entra naquela matéria da fé, que quando você tem, né, essa crença forte, pode se chamar até de fé, Exatamente. pode se chamar até de fé. Então, Exatamente. Tem um outro aqui, que eu acho que é o que a Gi falou ali, que eu separei também, né, que é o All Black. Esse daí, realmente, Gi, ele é muito. Dá uma emoção, né? Ver a atuação deles. por favor. Vê se o som aparece. Porque o som aqui precisa, né, Gi? Tá saindo som? Tá. Challenge accepted. Viram que legal? Não é muito bacana? Eu já tinha visto isso. Esse daí, gente, quem não sabe, não sei se vocês conhecem o desenho da Naomi. Moana, aliás, da Moana. A Moana é essa tribo aí, Naomi, né? E a outra que é legal é que é mais antiga, né? Da Michelle Janicki. Vocês conhecem dessa Michelle Janicki? De vôlei? Não. Essa daí, ela também, mas ela é mais antiga, né? Ela também ficou famosa por causa da dancinha. Uns começaram a chamar de dancinha sexy e tal, porque pelo modo que ela fazia, mas ela ganhou muitas competições na corrida de 100 metros. É uma australiana. Eu vou colocar ela aqui para vocês verem. Sim. Tá? Olha só a dancinha dela. E olha as pessoas e a volta. Olha o ambiente, gente. Viu aí? Né? Ela é excelente. Ela ganhou muitas medalhas com isso, sabia? Então, assim, algumas pessoas vão usar a âncora por instinto, como nós vimos o jogador de vôlei, né? Outras por tradição, como nós vimos, né? Como é que é o nome deles? All Black. Né? Deixa eu fechar aqui, vou compartilhar aqui.
Eu tirei o compartilhamento, não peguei? Não tirei? Tirou. Ah, Tirou. tá. Ah, Na tá. realidade, ela fazendo essa dancinha, ela aparentemente parece que ela está libertando ou aliviando ou, Atenção, né? ou desencoraçando algumas áreas dela. Exatamente, Né? exatamente. Dá essa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu aqui abrir onde eu estava. Eu acho que já tem, eu acho que tem pouca coisa agora. Aí o que acontece? Aqui, os All Blacks, né, que faz essa Uhum. dança Maori, né, é uma dança tradicional, né? Essa aqui, eu não pesquisei, assim, mas pelo que eu vi, não parece ser algo tipo o Darlan. Parece que foi algo que ela, talvez realmente alguém instruiu ela e tudo, e ela criou essa âncora. Eu não sei se alguém souber. Agora, você pode ver que a âncora, ela é instalada na gente, às vezes por crença, porque alguém falou que é isso, e aí a gente também embarca, né? Às vezes é instalada por rotina familiar, rotina de trabalho. Então, assim, a gente tem que estar sempre analisando e olhando as nossas âncoras. O que a gente está falando, fazendo que entrou, porque o cérebro, ele quer o automatismo para economizar energia, né? Então, a âncora, ela é um recurso exatamente para isso, né? Para a gente economizar energia. Então, assim, o esporte é algo que dá para usar muita âncora, né? E é muito legal também, né? E tem muita gente usando, hein? E deixa eu ver aqui. Acho que é só. Ah, sim, eu coloquei aqui como podemos utilizar âncoras para várias finalidades na nossa vida. Exatamente isso que a gente estava falando aqui, né? É, nós podemos utilizar na terapia, na auto-hipnose, né? Em várias situações, vocês já viram. E também, como já falamos também, para fobias leves, eu coloquei aqui, porque tem algumas fobias específicas que é algo mais complexo, né? Falar em público e muito mais, né? Além dos esportes e tudo. E aí eu trouxe aqui, que eu achei legal, uma curiosidade, que é o arquétipo da âncora, né? Não sei se vocês já chegaram a ver aqui, já ouviram falar, já pesquisaram, né? A âncora ele é um símbolo poderoso que representa justamente estabilidade, segurança e resiliência, né? E eu deixo esse pensar aí, para vocês pensarem aí, se vocês já identificaram as âncoras da vida de vocês, para ressignificar que elas têm que ser ressignificadas, né? Construir novas âncoras positivas, né? Então, assim, essa é a mensagem do aprendizado com relação à âncora. Na bibliografia, eu coloquei os sites e livros, tudo mais que eu pesquisei, e alguns links dos esportes, se vocês acham fácil na internet, mas se não achar, quiser, eu posso passar também, tá? Então é isso. Gostaria de agradecer a todos que tiveram a paciência de me ouvir. Eu vou fechar aqui os slides e vou querer saber se alguém tem alguma dúvida, algum comentário, e qualquer sugestão com relação e comentário com relação a essa aula de hoje, vocês deixem aqui para a gente nos comentários, qualquer dúvida que a gente está sempre olhando, tá? Aceitamos também sugestão de aulas, de lives, podem trazer, que a gente está sempre aqui procurando se aperfeiçoar. E vocês viram aí, eu trouxe aqui para você utilizar na sua vida, na terapia, em auto-hipnose, olha só, vamos utilizar em auto-hipnose e melhorarmos cada vez mais. E sim, procurar ajuda, fazer terapia, porque é sempre bom e necessário para todos nós, tá? Um bom terapeuta, ele está com a terapia dele em dia, tá bom, pessoal? Então, se vocês têm alguma dúvida, posso encerrar. Obrigada a todos, eu agradeço. E então, gratidão a todos vocês que estão presentes aqui e a você que está aí também. Eu vou passar a palavra para o Andréia. Andréia? Ok, então, estamos encerrando, já que você falou, né? Estamos encerrando aqui mais uma aula sensacional, muito esclarecedora que tivemos aqui. Lembrando a todos, que nem a Lilian comentou, que sigam o Instagram do Praticadamente, assim vocês irão receber os comunicados das nossas próximas aulas que vamos ter por aí, tá? Em nome do Praticadamente, a gente agradece imensamente a todos que estão aqui ao vivo, a você que está aí nos assistindo, a nossa palestrante Lilian Fleig,
E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido então a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que a gente possa melhorar e trazer um melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever nas nossas redes sociais. E assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!